No programa Repórter Saúde de hoje, nós vamos falar sobre odontologia, dois procedimentos básicos que são muito utilizados hoje em dia. A restauração, a troca da restauração. Para você que está na faixa entre 30 e 40 anos e que há mais de 10 anos fez uma restauração com amálgama, qual a sua opção hoje em dia? E no segundo bloco nós vamos falar sobre clareamento dental. Você vai acompanhar de perto esse procedimento. A partir de agora no programa Repórter Saúde Centro Cirúrgico. Doutora Tatiana, qual a importância de uma pessoa de meia idade, vamos dizer uma média entre 30 e 40 anos, que há muito tempo atrás já sofreu uma restauração e hoje tem desejo de trocar, de substituir, ver se ainda está boa? Nesse tipo de paciente, o que é indicado? Como que é feito a relação entre o dentista e o paciente? Olha, são indicados os procedimentos de substituição de restauração. Esses pacientes nessa idade, que têm restaurações normalmente há 10 anos, às vezes um pouco mais, as restaurações normalmente são feitas em amálgama, que é aquele material escuro, prateado, que com o passar do tempo vai acontecendo o quê? Uma corrosão desse material dentro da boca, perda de anatomia do dente, e isso vai influenciar na mastigação e na oclusão, que é como o paciente faz o toque de um dente contra o outro. O amálgama é usado ainda hoje? Ainda hoje ele é usado e para pacientes principalmente de baixa renda, ele é um excelente material, porque ele é barato, ele pode ser usado em postinhos de saúde, por exemplo, para tratar toda a população. A durabilidade desse tratamento? O amálgama pode durar de 1 ano, 5, 10, 20, 60 anos. Tem pesquisas que dizem que tem amálgamas com 60 anos. Aquela imagem que nós vemos ali ao computador? Isso, a imagem que a gente está vendo ali no computador é um caso que a gente fez no consultório, tá? A gente está vendo um amálgama e aqui a gente pode explicar bem direitinho o que acontece com o amálgama. Tá? Esse amálgama ele tem aproximadamente 15 anos, tá? E a gente pode notar que a bordinha dele aqui, ó, já está quebrada, já está sem definição, parece que tem uma valeta aqui, ó, nessa borda. Ele não tem anatomia, ele está plano, ele está liso, tá? E ele está oxidado. Toda essa parte aqui em volta que está mais preto, isso é uma oxidação. Entre aspas, é como se enferrujasse o amálgama dentro do ambiente bucal. Que é uma situação natural. Natural, isso acontece com todos os amálgamas, principalmente os mais antigos. Nos mais modernos a gente tem incorporação de, digamos assim, alguns outros umas substâncias que diminuem a corrosão. Mas como a gente falou, hoje o amálgama já não é mais tão usado. Agora, mesmo aquele paciente que visita o seu dentista todos os anos, é possível evitar esse caminho aí ou não? Não, o amálgama, com o passar dos anos, ele vai sofrer a corrosão e ele vai perder o formato, porque ele vai amassando. Então, como você está vendo aqui, ó, ele está plano, ele está liso, ele não tem as voltinhas das cúspides, os sulcos naturais que esse dente teria se ele fosse um dente sem restaurações. Então, isso acontece independente da visita ou não do dentista. E no procedimento que nós vamos ver a seguir, o que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar a substituição, então, dessa restauração nesse segundo molar, que a gente pode ver aqui, ó, o conjunto dos dentes do paciente, é um dente inferior, tá? Que a gente vai fazer a substituição. Quais os critérios que a gente usou nesse caso para avaliar se precisava ou não trocar essa restauração? Então, o primeiro fator que a gente avaliou para ver se a gente trocaria ou não essa restauração foi a radiografia do paciente. A gente pode ver aqui que a restauração é uma restauração larga, nessa porção onde se mastiga, na face oclusal, mas ela é uma restauração rasa, bem longe do nervo do dente, que é esse canalzinho mais escuro que nós temos aqui. Nesse caso, a gente indicou a substituição por um material que é a resina composta. Qual que é a característica desse material? Ele é um material mais maleável,
da cor do dente, porém ele é um material semi-permanente. Quer dizer o quê? Que daqui a alguns anos, isso pode ser de 3 a 5, 7 anos, o paciente provavelmente vai ter que fazer a substituição desse material. Então não é definitivo. Ele é definitivo, mas ele vai sofrer normalmente modificação de cor e um pequeno desgaste. A diferença básica dessa resina para o amálgama, qual que seria então? A estética e a função, porque a gente vai conseguir devolver todo o formato original do dente, quer dizer, ele fica como se ele não tivesse uma restauração, como um dente íntegro. Então, quando a pessoa tem um sorriso um pouco mais largo, ela vai poder sorrir à vontade, que não vai ter nenhum problema estético. Com certeza, vai parecer que ela tem todos os dentes que nunca tiveram cárie. Agora, a rapidez, a colocação desse material, tudo, como é que funciona? Olha, é uma sessão de mais ou menos 20 minutos, tá? Ela é rápida, ela é simples, ela é tranquila, a gente vai mostrar direitinho nesse caso, tá? Mas é bastante tranquilo, em alguns casos não precisa nem de anestesia. E as pessoas que já têm um pequeno conhecimento desse material, eles estão optando para vir ao seu dentista de confiança para fazer essa substituição? Até mais pela parte estética, no caso? Com certeza. Na verdade, o paciente ele vem mais procurando pela parte estética do que pela funcional. Tá? E as análises que a gente faz no consultório é primeiro a função e depois a estética. Porque não adianta a gente ter um sorriso lindo, maravilhoso, como você falou, mas ter dores, não conseguir mastigar determinados alimentos. Então a gente vai avaliar a função e também a gente, agregado a isso, vai ter a estética. Existem 2 materiais estéticos para a substituição do amálgama, um deles é a resina composta, que a gente está conversando hoje, e o outro é a porcelana, que tem características de durabilidade e confecção diferente. São indicações diferentes dependendo de cada caso. Doutora Tatiana, então na evolução desse procedimento, o que a gente pode acompanhar? Então a gente pode acompanhar a análise que a gente fez para a substituição da restauração. A gente já falou dos critérios da radiografia, da profundidade da restauração. Aí a gente vai avaliar a oclusão. Esses pontos azuis que a gente está vendo marcado aqui é onde o dente oposto encosta nesse dente que a gente vai trabalhar. Como a gente pode observar, os pontos são só em dente e não na região da restauração. Se fosse na restauração, o que a gente precisaria fazer? Colocar um material mais resistente. Como a gente já falou, e a gente optaria pela porcelana. Então, esses são os critérios todos funcionais que nós avaliamos. Então, vamos lá, vamos mostrar como é que ficou. Esse era o nosso dente e aqui está a nossa restauração terminada. Como a gente pode ver, a gente conseguiu devolver a anatomia natural do dente. Tá? A gente pode ver os sulcos, a formação, o desaparecimento da borda entre a restauração e o dente, todos os sulcos, a gente costuma falar as montanhas, que são as cúspides dos dentes. A gente conseguiu devolver a anatomia e a função desse dente como ele era antes de ter essa restauração de amálgama. Agora, nesse caso específico, essa opção por esse material é porque o dente superior, no caso, não tocava na parte desse material, senão teria que ser solucionado de outra maneira. Isso, senão a opção melhor, tá? Não que teria que ser necessariamente, mas a opção melhor, se houvesse o contato de oclusão, seria a colocação da porcelana, porque aí a gente teria maior durabilidade do trabalho. Do ponto de vista psicológico para o paciente, quando termina o tratamento, ele já observa no espelho, já dá o seu sorriso, o que a senhora percebe no paciente? O paciente normalmente muda até a fisionomia, né? O paciente que tem os dentes cheios de amálgama e passa por uma transformação, a gente pode até mostrar mais um caso aqui. Vamos lá? Por exemplo, esse caso, tá? A gente tem um paciente onde ele tinha várias restaurações de amálgama. Em uma única sessão, claro que daí não é uma sessão de 20 minutos, uma sessão um pouquinho maior, a gente fez a substituição pelas resinas compostas. Então esse paciente sai com metade da boca já pronta, sorrindo. Ele tem a impressão que a boca está limpinha, que a boca está bonita. Então o sorriso dele já é outro, a satisfação dele já é outra. A pessoa se transforma, então. Com certeza, a maioria. Então hoje a gente vai mostrar a substituição de uma restauração de amálgama, vamos lá. Uma restauração de amálgama no segundo molar inferior.
Então, ela é uma restauração que a gente caracteriza como uma restauração média, e o material que nós escolhemos para fazer essa substituição é a resina composta. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser checar a oclusão, são esses pontos azuis que a gente pode ver no dente. A gente já viu que não existe oclusão em cima da área onde a gente vai trabalhar, e por isso também nós escolhemos a resina composta, que é um material da cor do dente. Nós vamos fazer o procedimento de isolamento agora, para que nenhuma contaminação caia sobre o dente, para a gente poder iniciar o procedimento. Então, agora que a gente já fez o nosso isolamento absoluto, que serve para a gente isolar o dente que a gente vai trabalhar, para que ele não tenha internamente, na hora que a gente remover a restauração de amálgama, nenhum tipo de contaminação, nem sequer da saliva do próprio paciente. Então, nós vamos lá, o paciente já está isolado. Nós vamos remover a restauração de amálgama. Abaixo do amálgama a gente pode ver um material branco. Esse material branco é um cimento que era usado antigamente para forramento das restaurações de amálgama. Hoje em dia ele já não é mais utilizado. Isso vem demonstrar para a gente que essa restauração também é uma restauração bastante antiga. Uma restauração que deve ter aí aproximadamente 10 anos, que era na época que se usava esse forramento abaixo da restauração de amálgama. Nós estamos finalizando então a remoção do amálgama. Vamos secar lá para a gente ver. Secar todo esse isolamento. Vamos checar se nós removemos todo o material, como é que está a nossa cavidade. Ainda sobrou um restinho de cimento aqui, ó, nessa porção. Nós vamos voltar e remover. Vamos fazer então agora o acabamento da nossa cavidade. Ver como é que estamos, se nós não temos nada solto, nenhum prisma de esmalte remanescente solto, para que a gente possa então iniciar o procedimento de restauração desse dente com a resina composta. Vale a pena esclarecer, se for possível mostrar essa manchinha que nós temos aqui no fundo da cavidade. Essa manchinha não é uma manchinha de cárie, essa manchinha a gente chama de dentina secundária, e ela é formada quando o dente já sofreu um ataque por cárie, e esse foi o motivo de existir ali uma restauração de amálgama anterior. Então o dente se protege, ele produz essa dentina secundária para se proteger do ataque que foi essa cárie inicial, quando foi feita a restauração de amálgama. Essa é uma dentina reacional, é uma parte do dente, portanto ela não precisa ser removida, ela é dura e ela está protegendo essa região onde anteriormente houve o ataque da cárie, certo? Vamos lá para o próximo procedimento então, a gente vai fazer um condicionamento ácido na região. Para que serve isso? Para que a nossa resina possa aderir à nossa estrutura dentária. As restaurações de resina, além de estéticas, elas grudam, elas aderem à superfície dental. Então a gente passa esse condicionamento ácido, esse procedimento é rápido. Segurador. Lavamos. O dente precisa ser bem lavado para que não sobre nenhum resquício do condicionamento ácido, que pode interferir tanto dando sensibilidade pós-operatória, quanto modificando a adesão que a gente tem da resina ao dente. A partir de agora, o mais importante é manter o dente com a umidade certa e sem nenhum tipo de contaminação.
Assim a gente vai ter o sucesso da nossa restauração por vários anos. Vamos secar a cavidade internamente com filtro esterilizado e vamos fotopolimerizar. Aplicar essa luz azul para que esse material que anteriormente era líquido se torne sólido. Ele penetrou na estrutura dental e é ele que vai fazer a nossa ligação da resina composta com o nosso dente. Por isso é uma restauração adesiva, que vai ficar unida ao dente. 20 segundos. Vamos começar agora a reconstrução dental com a resina composta. A cor foi selecionada anteriormente, antes da gente colocar o isolamento. Nós fizemos a escolha de cor que combina com o dente. Então agora a gente vai aplicar em pequenas porções a resina composta e vamos reconstruindo o dente. Da mesma maneira que o adesivo, a gente aplica pequenas quantidades de resina e nós vamos fotopolimerizando para que essa resina que agora está no estado de gel se transforme no estado sólido, através da incidência dessa luz azul que a gente está vendo. É uma lâmpada halógena. Foto. Em cada camada a gente aplica o fotopolimerizador, que é essa luz aqui que a gente já conversou a respeito. Adicionamos então mais 2 camadas da resina e vamos fotopolimerizar. Vamos acrescentar agora a última camada, onde a gente vai fazer a escultura final do nosso dente. Devolver a ele todas as voltinhas, as curvinhas, os sulcos que ele perdeu com a restauração de amálgama. Uma bolinha, por favor. Agora vem a parte artística da coisa. A gente vai acomodando a resina e vai fazendo a escultura desse dente, como ele era anteriormente, antes da restauração de amálgama. A gente viu que a restauração de amálgama não tinha mais formato, ela era lisa, plana, não tinha mais os sulcos que um dente natural tem. E é o que a gente vai reconstruir novamente nesse dente, para que a gente tenha uma oclusão adequada, uma mordida adequada, uma mastigação adequada, além de ficar bonito, claro. Devagarzinho, então, a gente vai fazendo com que esse dente tenha de volta o formato original. A nossa escultura ficou pronta, tá? A gente vai polimerizar agora, para depois poder mostrar em detalhes. Então agora a gente vai mostrar como é que ficou a nossa restauração. A gente pode observar que todas aquelas voltinhas do dente natural que a gente não conseguia ver no amálgama, a gente conseguiu devolver os sulcos de desenvolvimento, as cúspides do dente. Isso vai ajudar o quê? A gente ter uma mastigação mais adequada. Então a gente já tem que pensar sempre assim, além da estética, primeiro a função. A função deste órgão dental que estava prejudicada por uma restauração de amálgama inadequada, agora a gente pode ver que está devolvida. Então a mastigação dela vai ser bem melhor, o encaixe, a oclusão vão estar corrigidos, além da gente ter o dente bem mais bonito, bem mais saudável esteticamente. Então a nossa restauração está lá, está pronta, um procedimento rápido de 20 minutos, a gente substituiu aquele amálgama que já estava inadequado por essa restauração de resina, com todas as voltinhas, todos os sulcos, toda a anatomia que já tinha sido perdida para esse paciente, nesse dente especificamente.
como se fosse um dente natural. O sorriso é fundamental para as pessoas. Podemos até dizer que é um cartão de visitas, né? Com certeza. E hoje o clareamento está sendo muito falado. O que a gente pode dar de orientação a respeito do clareamento? É fácil, é difícil, todo mundo pode fazer, tem várias técnicas, dói, não dói? Tem várias técnicas, em princípio todas as pessoas podem fazer o clareamento dental. A técnica que a gente mais utiliza no consultório é o clareamento caseiro. Por quê? Porque ela é uma técnica que dá mais conforto para o paciente e uma maior flexibilidade de tempo, porque ele vai fazer a maior parte do tratamento lá na casa dele e não aqui no consultório. Em termos de tempo, mesmo sendo feito em casa, dá para o paciente administrar isso tranquilamente? Com certeza, ele vai demorar mais ou menos uns 14 dias a 21, existe uma diferença de paciente para paciente, mas digamos que o tratamento básico normalmente acontece em 14 dias. Essa variação de períodos de dias é relacionada a qual fator? Fator do dente do paciente frente ao peróxido, que é o material que a gente usa para fazer o clareamento. Cada dente vai reagir de uma forma diferente dos outros. Então tem dentes que clareiam com maior facilidade e outros que são mais escuros que vão clarear com uma dificuldade um pouco maior, então demora um pouquinho mais. A questão da sensibilidade, como é que fica? A sensibilidade com o clareamento caseiro normalmente não existe ou ela é mínima. E quando ela aparece, o paciente já te liga no dia seguinte e você suspende o tratamento por 1 ou 2 dias, o que vai fazer com que essa sensibilidade desapareça. Então, a gente praticamente não tem sensibilidade. Aí depois, suspenso por 1 ou 2 dias, ele continua? Sim, aí ele volta a fazer o tratamento normalmente. E aí, normalmente, não tem mais essa sensibilidade. E esse período de duração que o dente já sofreu esse tratamento, ele vai ficar branquinho, de repente, por quanto tempo? Olha, pode durar de 3 anos a mais. Isso vai depender muito da alimentação do paciente, da higienização, da frequência com que ele vai no consultório do dentista. Bom, não fazendo o tratamento em casa, qual outra opção que resta então para ele? Poderia ser feito o clareamento em consultório. A diferença maior é que o clareamento no consultório o paciente vem e ele vai permanecer aqui no consultório uma vez por semana durante aproximadamente 2 a 3 horas, fazendo o clareamento que aí a gente pode usar com luz halógena ou com laser. Esse clareamento, normalmente a gente tem muita sensibilidade. Por quê? Porque ele é feito de uma vez só, ele dá um resultado um pouco mais rápido na questão tempo. Porém, se o paciente tiver uma sensibilidade, ela não é facilmente revertida. A gente tem que entrar com medicamento, com anti-inflamatório e até de vez em quando ter um pouquinho de paciência para ela passar. Ou seja, então tem que ficar bem claro que toda essa propaganda que existe na mídia de clareamento com materiais modernos, tecnologia, tem que ser muito bem indicado e o profissional cirurgião dentista vai estar observando tudo isso. Sim, a gente tem que sempre ver, analisar todos os fatores do paciente para saber se ele é um paciente que tem a indicação para fazer um clareamento no consultório ou se a melhor opção é um clareamento caseiro. De uma forma geral, dentro das pesquisas, a gente tem que o resultado final é o mesmo tanto para um procedimento quanto para o outro. Como a gente falou, um paciente que faz o clareamento caseiro, ele vai levar uma média de 14 dias para fazer o seu clareamento, 14 a 21, vamos colocar o tempo máximo 21, tá? Se ele for vir no consultório, normalmente não se faz só uma sessão, se fazem várias sessões, porque uma sessão só é insuficiente para que a gente tenha um dente bem branquinho. Nesse caso, o paciente vai vir uma vez por semana, ele vai vir 2 a 3 semanas. Então ele é, digamos assim, tão demorado quanto um clareamento que o paciente está fazendo em casa, que ele pode fazer à noite, na hora que ele for dormir, ele pode fazer um horário que ele esteja vendo televisão, enfim. O horário é ele que decide qual que é o melhor. Tipos de paciente, por exemplo, que, no caso da mulher, gravidez, ou uma pessoa que está se convalescendo de alguma doença, tem alguma contraindicação de fazer esse tratamento? Tem algum limite para algum tipo de pessoa, para algum tipo de pessoa? Tem. O limite que a gente tem, por exemplo, são crianças. Pré-adolescentes a gente evita de fazer porque os dentes ainda estão em erupção, então a gente não pode clarear porque depois, a hora que o dente terminar de nascer, quer dizer, ele romper mais, você vai ter uma faixa que vai estar de cor diferente da que você clareou. Mulheres grávidas a gente evita porque não é uma necessidade, aí passa a ser um tratamento eletivo, tá? Um tratamento, digamos assim, que não é necessário, então a gente espera normalmente a mulher ganhar o seu bebê para depois fazer, e pacientes que estão se convalescendo também, porque assim,
É um tratamento onde a gente vai visar principalmente a estética, então não é uma necessidade urgente. Sendo assim, a gente pode aguardar. As pessoas que usam aparelhos, né? Hoje nós temos vários tipos de aparelhos e às vezes a pessoa quer melhorar o seu sorriso porque o aparelho está atrapalhando alguma coisa. Questão da parte do clareamento e aparelho. Tá, o clareamento a gente só vai fazer depois que o paciente remover por completo todos os aparelhos que ele está usando. Não tem como a gente fazer o clareamento com os brackets colados ao dente. E nem durante a movimentação dentária. Por quê? Como a gente explicou, se a gente vai clarear o dente e ele está numa posição e depois o ortodontista vira um pouquinho, vai um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, aquela área onde foi clareada pode aparecer o que em volta dela? Uma área que não está clareada, e aí como é que você vai clarear só aquele pedacinho que não foi clareado antes? Então a indicação é, primeiro o paciente vai fazer o tratamento ortodôntico completo, a hora que ele tirar o aparelho, aí ele vem para a gente avaliar a estética dele e fazer o clareamento. Aí é excelente a indicação. No período que ele está fazendo o tratamento, café, cigarro, alimentação, é orientado de alguma maneira para aquele período ele não tomar ou não comer aquilo, ou ele tem a vida normal? Não, a gente pede para ele evitar alimentos muito corados e aí entra chocolate escuro, café, suco de uva, vinho tinto, cenoura e beterraba cozidos, batom muito forte. Por quê? Porque os poros do dente, vamos falar de uma maneira bem simples, tá? Os poros do dente eles vão estar abertos. Então, se você comer algum pigmento, esse pigmento pode também penetrar no dente. Então, a gente pede para o paciente evitar isso. Mas se ele, por exemplo, quiser tomar o café, ele pega um canudinho e põe na boca e já engole o café. Então esse café ele não vai passar pela estrutura dental, ele vai ser engolido, vai ser digerido sem passar pelos dentes. Aí ele pode continuar tomando café. Dentes brancos, bonitos e saudáveis são as frases de impacto de qualquer propaganda de material odontológico que a gente observa em revista e televisão. Uhum. É um tratamento caro o clareamento, já que a pessoa se transforma com o dente mais bem apresentável em relação ao custo financeiro no tratamento desse? Não, ele não é caro, tá? Ele é um tratamento simples e hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, ele está bastante acessível. Então qualquer pessoa pode vir e pode fazer. E fazendo o tratamento em casa fica mais acessível ainda? Com certeza. O tratamento em consultório, pelos equipamentos que são dispostos para a realização dele, ele acaba sendo de um valor diferenciado um pouquinho maior. O que nós vamos observar agora é o quê, então? É um clareamento caseiro, tá? A gente tem uma paciente que a gente vai iniciar, então nós vamos mostrar hoje o início do tratamento de clareamento caseiro dessa paciente. Essa imagem que nós observamos é o que, doutora? É a imagem da paciente que a gente vai mostrar lá dentro do consultório, tá? Então a gente tem os dentes da paciente aqui, tá? É uma paciente que não tem restaurações na face vestibular dos dentes, quer dizer, essa face, esse lado que a gente está enxergando, tá? E a gente está fazendo a primeira consulta dela, que é o quê? Avaliando qual a cor do dente dela numa escala. A gente pode ver aqui que a escala da cor está em A3,5. Isso é a cor e a matiz do dente dessa paciente. A expectativa quando a gente começa o clareamento é que a gente sempre chegue próximo à cor A1, que é o que a gente vai tentar com esse paciente. Todo clareamento é bom ficar bem claro para as pessoas. É uma tentativa, você nunca sabe como esse dente vai reagir frente ao tratamento, independente da técnica que a gente usa. Então pode acontecer de o paciente chegar aqui e não conseguir um sucesso, um clareamento mais profundo. Sim, pode. Tem que respeitar, então, a característica do organismo dele, do dente dele, sim, no caso. Isso daí é a formação da estrutura do dente, que daí a gente não consegue modificar. Tem que respeitar, então, a cor natural desse paciente, a cor do dente natural. Nesse caso, a gente teria que respeitar a cor natural, mas são poucos esses casos, tá? A maioria responde muito bem. Bom, identificada a cor, então qual que é o próximo passo? O próximo passo que a gente vai ter, então, é fazer uma moldagem. A gente vai pegar um material e vai fazer uma cópia da boca do paciente para que a gente confeccione a moldeira, que é onde ele vai colocar o gel e usar na sua casa. Então, aqui a gente tem o modelo e aqui a gente tem a plaquinha onde a gente vai colocar o gel, o paciente, na verdade, vai colocar o gel todos os dias à noite em casa. Eu não sei se a gente consegue observar os detalhes, mas aqui estão as bolinhas do gel que a gente aplica
que o paciente vai aplicar em casa todos os dias. Então, normalmente à noite, ao dormir, ele coloca essa moldeira na sua boca com o gel, com o medicamento aí no caso, e dorme tranquilamente. Ele vai dormir por 2 horas, tá? O clareamento ele é feito hoje em dia apenas por 2 horas por dia. Então ele pode optar por usar de dia, um horário que ele esteja vendo televisão, até trabalhando, porque essa moldeira ela não incomoda. Pode conversar normalmente, ele só não pode se alimentar durante o tratamento. Ou ele pode colocar e dormir, 2 horas depois ele acorda, vai lá, tira a moldeira, lava, volta a dormir normalmente. Ou chega em casa às 7, 8 horas e fica com ela até às 10 da noite. Isso, janta e em seguida coloca, pode ser também. Então é bastante prático. Muito prático, muito fácil. As pessoas quando vêm, elas têm algum receio depois que conhecem o sistema e acham extremamente simples. Sim, eu acho que a maior preocupação das pessoas quando chegam aqui querendo fazer um clareamento é se vai doer. Quando a gente explica que provavelmente não vai doer nada e se doer muito pouco, por causa da sensibilidade, elas ficam tranquilas, é extremamente fácil. Então agora a gente vai observar esse procedimento. Isso, vamos lá. Agora a gente vai mostrar como é que a gente vai passar para o paciente as informações a respeito do clareamento caseiro. Tá? A gente já tem a nossa paciente aqui, a Elisângela. Tá? A Elisângela nos procurou com o desejo de fazer o clareamento nos seus dentes. Tá, e o que a gente fez? A gente fez uma profilaxia, uma limpeza nos dentes dela, removeu tártaro, removeu restaurações irregulares, excessos, deixou tudo bem limpinho, bem legal. Fizemos uma moldagem, que é isso aqui, ó. É um molde da boca da nossa paciente. Tá? Esse é um procedimento simples de 5 minutos. O paciente vem na primeira consulta, a gente faz a moldagem e essa moldagem, que é esse modelo aqui, vai para o laboratório para a gente confeccionar a nossa plaquinha de clareamento, que é o que eu vou tirar aqui agora. Olha, isso é a nossa plaquinha de clareamento, é o que o paciente vai levar para casa para poder fazer o seu clareamento, tá? A superior e a inferior, dos dentes de cima, dos dentes de baixo. Então a gente tem um molde perfeito de todos os dentes da nossa paciente. A gente vai então agora ver a cor, registrar a cor inicial do dente dela. Vamos lá, Elis. Aqui na nossa escala de cor a gente tem essa cor aqui, que é a cor A3,5, que é a que combina melhor com o dente dela, como a gente já mostrou. Tá? É onde a gente vai partir, é dessa cor. Então a gente anota, mostra para o paciente, como a gente já mostrou, está fotografado, registrado. Aí nós vamos experimentar as plaquinhas lá na nossa paciente. A gente vem com a plaquinha, uma plaquinha semi-rígida, tá? Ela não machuca normalmente. Quando você for usar em casa, você vai fazer o seguinte, você vai encaixar primeiro os 2 dentes da frente e depois vai passando o dedo para que ela encaixe nos outros dentes. Tudo bem? Tudo bem. Tá machucando, incomodando? Não. Vamos encaixar de baixo. Você coloca, escolhe um dente aqui, pode ser o canino, e acomoda. Experimenta. Tá bom. Tá bom? Então vamos mostrar agora como é que fica lá na boca do paciente. É uma plaquinha transparente, que o paciente pode inclusive conversar com ela, ir trabalhar com ela, que ele vai usar 2 horas por dia. Então, de repente, se ela quiser ir trabalhar com as plaquinhas de clareamento, ela pode ir, ela só não pode comer com as plaquinhas. E se ela, por acaso, for dormir, usar durante a noite, ela tem que acordar 2 horas depois que ela instalou a plaquinha para remover a plaquinha e escovar os dentes para continuar depois, para voltar a dormir, na verdade. Tá? Um espelho, por favor. Vamos lá, ele segura o espelho. Agora a gente vai tirar e eu vou tentar dar para você colocar, tá bem? Para pôr e para tirar é só fazer uma pequena pressão. Vamos tentar colocar superior. Olha lá no espelho. Encaixa normalmente primeiro esses 2 centrais que são fáceis de achar na plaquinha. Isso. E coloca isso. Certinho? Certinho. Difícil? Não. Bem fácil. Bem fácil. Pode tirar, tira uma vez para você ver como é que é. Isso, perfeito. Tá? Então esse é o teste que a gente faz para a plaquinha. Esse é o gel.
tá? O gel clareador que a gente vai usar, que a paciente vai levar para casa. E a gente vai explicar para ela como é que ela vai aplicar o gel na nossa moldeirinha. Abre o gel, encaixa a ponta. Vamos lá? Não tem problema. Aí você vai lá, você vai pegar em um desses dentes, vai aplicar em todos eles uma pequena quantidade, uma bolinha do gel clareador. Aplicou, vai pegar essa pequena espátula e vai espalhar nessa região que é a região da frente dos dentes. Vai fazer isso em todos eles. E depois vai colocar na boca. Tá bem? Tá bem. Vamos mostrar em detalhe aqui então, como é que é. Vamos colocar no outro dente, vamos virar a plaquinha. Aqui nessa face que é a face vestibular, a face externa dos dentes, a gente coloca uma bolinha no centro do gel clareador, ele é bem gelzinho, ele não é aguinha não. Aí a gente espalha nessa região. Faz isso em todos os dentes, tá? Todas essas regiões aqui. E aí depois vai e coloca na boca. E usa durante 2 horas. Certo? Esse gel, na hora de guardar, tem que puxar de volta o êmbolozinho dele, tirar a ponta, tampar com a tampinha que já vem nele e guardar na geladeira. Tá bem, Elis? As recomendações que eu tenho para passar para você são: não coma nada extremamente corado, por exemplo, beterraba cozida, vinho tinto, chips, queijos muito amarelos, cenoura cozida. Evite usar batons também muito fortes, o vermelho, o marrom, o laranja muito forte. Usa brilho e usa batons da cor da boca, se for possível, durante esse tempo. Uma coisa que também é bom evitar é comer chocolate escuro. Se você quiser comer chocolate branco, tomar vinho branco, pode tomar, tá? Os refrigerantes e os chocolates é bom você evitar, por causa do pigmento que ele tem, certo? Senão esses pigmentos eles podem entrar dentro do dente que a gente está clareando. Se você tiver algum tipo de sensibilidade, principalmente a frios, você vai me ligar imediatamente que eu vou te ver.